Ainda dentro dessa mesma aula, tem um último debate de reflexão para a gente pensar aqui, que são as características gerais da demografia do Brasil. Quando eu digo características gerais, quer dizer, a gente constata que a gente tem uma população em processo de transição demográfica, ou seja, os números de natalidade e de mortalidade estão em processo de queda. A gente tem uma população que tornou-se majoritariamente urbana, ou seja, a maior parte da população vive em ambiente urbano, vive na cidade, não no campo, porque houve um processo volumoso de êxodo rural. Êxodo rural é o nome que a gente dá para o esquema onde você tem o desenvolvimento, né, de um fluxo de migração do campo indo para a cidade. No caso do Brasil, o grande item, né, o grande processo que gerou esse êxodo rural foi a industrialização nos anos 1930. Depois que houve a industrialização na região sudeste, concentrada na região sudeste, você tem uma maciça, né, quantidade de pessoas vindo principalmente da região nordeste para o sudeste para realizar mão de obra operária, braçal dentro dessas fábricas, saindo de áreas rurais para viver nessa área urbana. Hoje, mais de 80% da população do Brasil vive em área urbana, né, outro perfil característico daqui. E, curiosamente, nós temos três, e último para a gente encerrar aqui, um detalhe peculiar. A gente, quando analisa os números de distribuição étnica do Brasil, a maior parte da população brasileira ela é negra, né? Então, a gente tem um contingente de mais de 50% da população, porém, negros e indígenas vão entrar numa categorização, numa nominação que é definida como minoria étnica. Minoria étnica é um termo, na verdade, utilizado com cunho sociológico, não quantitativo, porque minoria dá a ideia de que são menor parte numérica, né? Na verdade, minoria étnica é um conceito sociológico, porque o raciocínio para a gente montar a ideia é que são culturas que se montaram, que se moldaram ao longo do processual da montagem do Brasil português, como parte fundamental da constituição da etnia brasileira, mas você não tem, né, dentro desse contingente de etnias, desses dois grupos, uma majoritária participação na formação cultural como um todo, da formação de elite econômica, elite financeira, mercadológica, universitária, empresarial e vários itens. Quando a gente fala minoria étnica, é um termo que está falando então que há esses grupos culturais que são participantes em número na formação da cultura brasileira, mas em aspecto de formação de grupos de acessibilidade a diferentes itens estruturais do país, de novo, bons empregos, boas faculdades, grandes oportunidades em segmento empresarial, etc, etc, eles são a menor parte disso. Essas minorias étnicas, elas têm aqui no Brasil territórios, que a gente chama de territórios especiais, que servem como auxílio de manutenção dos seus hábitos culturais. A gente tem as reservas indígenas e os territórios quilombolas que têm esta função de auxiliar na manutenção cultural desses grupos étnicos. São lugares onde a ideia é que eles não tenham valor comercial, ou seja, ele não pode abrir uma pousada, não pode abrir um hotel, não pode alugar esses terrenos. Tem que servir para sobrevivência, né, para sustento e auxílio desse aspecto de manutenção cultural desses grupos étnicos. A ideia é que nesses locais você tem um conjunto legislativo à parte que acaba funcionando de outra forma. Como assim? Eu gosto muito de usar um exemplo de uma tribo no Amazonas, talvez alguns aí conheçam já de ter visto algum vídeo que mostre isso, que eles têm um ritual onde eles vão, quando o garoto faz 12 anos, colocar a mão dele com luvas feitas de folhas cheias de formigas, uma formiga chamada tucandeira, que é desse tamanho, parece uma barata, é gigante. E dizem que ela dá uma picada que dá uma puta dor, deixa o cara zoado. Lá é um esquema cultural deles. Lá, beleza. Entre eles, beleza. O que eu quero dizer é que se você tem um irmão, um sobrinho, um primo mais novo, de 12 anos, ele vai lá, derrubou seu videogame no chão, quebrou a sua maquiagem, jogou seu trabalho da escola ali pro cachorro comer,
sem querer, desculpa aí, eu derrubei molho da salsicha aqui em cima do seu celular, não está funcionando. Nossa, caiu alguma coisa aqui, deu uma trincadinha. O que vai te deixar pistola, se você pegar a mão dele e enfiar num formigueiro, vai dar um puta BO. No sentido de que se na nossa cabeça de formação de cultura ocidental é um absurdo você ter uma criança sendo colocada com a mão propositadamente para tomar ferroada, né, por umas bordoadas num formigueiro, na cultura deles não é. Então, quando eu digo que nesses territórios a manutenção legislativa vai preservar, vai auxiliar nesses itens culturais, é neste sentido. É importante destacar que talvez você encontre alguns exercícios por aí que não use o termo negro. Negro muitas vezes é substituído pelo termo preto, cor de pele preta. É curioso porque muitas vezes a gente fala assim, mas o uso da palavra preta para relacionar uma pessoa parece meio forte, ofensivo, dependendo do jeito como a pessoa, a entonação como você se usa, né? Então você muitas vezes é capaz de encontrar exercícios que tenham tabelas, textos que use o tom, o nome, né, tom preto. Por quê? A ideia do negro, a palavra negro, ela tem uma conotação de negação. E é uma das ideias de se tentar, né, com o passar do tempo, gradativamente, você erradicar o termo e tentar normalizar outro. Então, de novo, preto parece ofensivo, porque historicamente foi usado de forma ofensiva. Mas a ideia é que é um termo que a gente vai pensar, qual é a cor da pele? Tem a pele branca, tem a pele preta. É nessa ideia, né, de conceito. Então não se assuste se você ler esse termo, né, num eventual exercício. O termo mulato também não está mais oficialmente sendo perpetuado, porque a ideia de mulato é você substituir por pardo. Mulato seria o descendente, né, o miscigenado de branco com negro. Isso porque a gente tem essa população, né, no caso a parda, né, tradicionalmente chamada de mulato. Você tem esses grupos sendo formados com um nome derivado do trocadilho feito com mula. A mula é um animal que é fruto de uma miscigenação, de uma mistura, né, de um equino, um cavalo ou uma égua, com asinino, um burro, uma burra. E a ideia é que a mula é um animal estéril, que por causa disso tinha muitos problemas para o fazendeiro no Brasil colônia, porque como não reproduz, obrigatoriamente vai obrigar ele a comprar outro animal. Do mesmo jeito, a ideia é que essa conotação de mulato seriam pessoas que, para a visão, né, da sociedade do Brasil escravocrata, era tão pejorativo, era tão ruim para eles como a questão da mula. Porque você tem uma pessoa que ela não vai ser aceita na sociedade portuguesa por ser de derivação, né, de ser de etnia com base também no povo negro, povo preto, agora de novo entendendo que às vezes você vai ler esse termo, e ao mesmo tempo ele não pode ser escravizado, porque ele tem sangue branco. Então, por isso essa usualidade, né, de tentar substituir o termo mulato por pardo. Gente, aí vocês podem procurar textos que vão falar sobre políticas de inserção, talvez aquela que é mais conhecida de ouvir, independente de você concordar ou não, mas que você já ouviu mais de uma vez, a questão de cotas universitárias e de concurso público, e também que envolve negros e indígenas, e aí vocês fazem os exercícios e qualquer coisa a gente volta a trocar ideia depois. Beleza? Valeu, gente. Até mais. Dica lá no meu canal Cinegel, um canal que eu mesmo mantenho. Cine de cinema gel, G-E-O. Dá uma conferida lá que tem alguns vídeos que podem dar um suporte para você e fica uma dica para você estudar coisas também e assistir um filminho depois quando se der um relax. Até mais.